Tensão e corrente são termos comuns no cotidiano. Ao olhar nos aparelhos movidos a pilha, como brinquedos de controle remoto, você nota que eles são alimentados por pilhas de 1,5 volt. Ao comprar um eletrodoméstico, você sabe que tem que escolher aquele que tem a mesma tensão que sua residência, de 110 ou 220 volts. Intuitivamente, você sabe que quanto mais elevada for a corrente de um aparelho, mais perigoso ele pode se tornar. Tensão e corrente estão presentes no nosso dia a dia e vão ser fundamentais para todos os experimentos que vamos desenvolver daqui para frente. Então vamos aprofundar um pouco mais nesses dois conceitos. Para entender como a tensão e a corrente se originam, é necessário partir da observação das partículas fundamentais da matéria, os átomos. Cada átomo possui duas importantes regiões: o núcleo, composto por prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde estão os elétrons. Os prótons possuem uma carga elétrica definida como positiva, os elétrons possuem uma carga elétrica definida como negativa e os nêutrons não possuem cargas elétricas. O que mantém os elétrons orbitando ao redor do núcleo é chamada força elétrica, definida como onde cai uma constante eletrostática, Q1 e Q2 são cargas analisadas e R é a distância entre elas. Os elétrons mais próximos do núcleo são fortemente atraídos por este, e quanto mais distante do núcleo um elétron está, mais fraca é sua atração. São esses elétrons mais externos que nos interessam. Eles, quando recebem energia externa, saltam da sua eletrosfera e tornam-se elétrons livres. Quando esses elétrons livres se separam do núcleo do átomo, ocorre a formação de um íon positivo, resultante do desbalanceamento de cargas no átomo. Essa separação de cargas, íons positivos e elétrons, é o que dá origem às fontes de tensão. Ou seja, qualquer fonte de tensão é originada da separação de cargas positivas e negativas. A carga unitária de um elétron é muito pequena. Para fins práticos, em experimentos do dia a dia, utilizamos o Coulomb, que nada mais é do que uma certa quantidade de elétrons agrupada. Um Coulomb de elétrons possui 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. O Coulomb frequentemente causa dúvida nas pessoas. Para sanar essa dúvida, basta uma simples comparação. Imagine uma dúzia. Você deve saber que uma dúzia é formada por 12 unidades de qualquer coisa. Por exemplo, uma dúzia de ovos são 12 ovos. Uma dúzia de canetas são 12 canetas. E uma dúzia de elétrons são 12 elétrons. O raciocínio para o Coulomb é o mesmo. Um Coulomb de elétrons são 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Um Coulomb de canetas são 6,242 vezes 10 a 18 canetas. E assim vai. Um Coulomb é como uma dúzia. Representa um número bem específico que, por ser muito utilizado, recebeu esse nome. É apenas isso, a representação de um número. Agora que definimos o Coulomb, podemos entender a origem do volt. Imagine que temos 1 coulomb de cargas negativas provindas, por exemplo, de uma pilha muito grande. Se usarmos um joule, que é uma unidade de trabalho, para mover 1 coulomb entre dois pontos, temos entre esses dois pontos 1 volt de diferença de potencial. Ok, eu sei, complicou. Joule, volt, dois pontos, diferença de potencial, beleza. Vamos por partes. Primeiro de tudo, o joule. Em física, existe uma unidade muito específica para medir trabalho, que é o joule. Até aqui tudo bem, né? Temos uma unidade para medir tempo, que é o segundo. Temos uma unidade para medir força, que é o newton. E temos uma unidade para medir trabalho, que é o joule. Beleza? Até aqui está tudo lindo. Joule foi uma unidade escolhida por físicos do passado para medir o trabalho realizado. Mas agora que vem o problema. O que é trabalho? No cotidiano, você chama trabalho de o ato de trabalhar. Pegar o busão lotado, chegar no horário, ficar na empresa e esperar a hora de ir embora. Em física é um pouco diferente. Vamos ver. O conceito formal é a medida de energia transferida quando uma força causa um deslocamento de um objeto, conforme essa fórmula aí. Então, quando eu tenho uma força de qualquer origem, um objeto e um deslocamento, eu tenho trabalho. Por exemplo, uma força é aplicada em um objeto de 1 newton para deslocá-lo 1 metro. Então, nesse caso, tem 1 joule de trabalho realizado. Voltando ao nosso assunto inicial, nós temos um joule movendo 1 coulomb de carga entre dois pontos. Volt também é o nome de uma unidade escolhida por físicos, igual às outras que já vimos.
O volt representa justamente a energia necessária para mover uma carga entre dois pontos. O volt é a unidade que deriva da relação entre trabalho e carga elétrica. Por isso que sua fórmula é essa daí que está aparecendo. Então, se eu tenho uma carga paradinha no espaço, eu tenho um total de 0 volts naquela região, porque o trabalho é nulo. Agora vamos pegar essa carga e dizer que ela tem um coulomb, e vamos realizar um trabalho equivalente a 1 joule. Ao mover essa carga do ponto A para o ponto B, utilizando 1 joule de energia para isso, nós vamos ter 1 volt. Ou seja, vamos ter entre o ponto A e o ponto B 1 volt de diferença de potencial. Repare que o volt é dado como a diferença de potencial entre dois pontos. Eu não posso simplesmente pegar uma carga em qualquer lugar e dizer que lá tem tantos volts. Não faz sentido. Conseguiu entender? Agora, explicando brevemente o funcionamento de fontes de tensão, temos que em pilhas comuns, a separação de cargas é feita por meio de processos químicos que ocorrem dentro da pilha. Quando essa reação chega ao fim, a pilha descarrega. Você pode ser curioso a ponto de querer abrir uma pilha e ver essa reação acontecendo. Pois bem, não recomendo, já que alguns componentes de pilha são tóxicos ou podem entrar em combustão em contato com o ar, como é o caso das que contêm lítio. Já a tensão nas tomadas de casa ocorre por um processo um pouco mais complexo, que será explicado em aulas futuras, mas ainda assim segue o mesmo princípio de separação de cargas visto anteriormente. Nessa aula, explicamos o que é a tensão e fizemos a introdução aos conceitos que vamos usar ao longo dos nossos experimentos. Na próxima aula, vamos explorar o conceito de corrente.